Chegamos à metade da temporada naquele que é, pra mim, o melhor episódio até o momento. Só antes de começar a falar sobre o episódio, eu queria pedir muito para vocês ajudar o canal compartilhando esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que gosta do MCU, que gosta dos filmes da Marvel e que tá gostando da série também, pra gente poder trocar essa ideia com mais pessoas. É sempre muito legal e eu falo que o mais legal de poder fazer esses episódios semanais é justamente poder trocar essa ideia com vocês, ver o que vocês estão achando, ganhar conhecimento também, porque tem muita gente nos comentários que faz belíssimos comentários, onde a gente aprende também aqui no canal, então essa interação é muito legal. Se vocês puderem compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga, eu agradeceria muito, ficaria muito feliz por isso. E como eu falei na abertura, esse é pra mim o melhor episódio da série até agora. Eu falei no episódio passado que a série seria sobre patriotismo e sobre legado. Bom, vou adicionar mais uma palavra: consequência. Aqui a gente começa a ver, assim como a gente viu também em WandaVision, como a série começa a apresentar consequências para aquilo que a gente tinha visto anteriormente nesse universo. Então o blip aqui, né, o estalo do Thanos, ele se faz muito presente aqui, como se fez muito presente em WandaVision. Então a gente vê as consequências daquilo, como a vida das pessoas mudaram. A gente já tinha visto isso no primeiro episódio, por exemplo, ali com a irmã do Sam. A gente volta a ver aqui com a personagem da Sharon. Então isso eu acho muito interessante eles trazerem nessas séries, porque a gente pensa sempre no estalo como algo que aconteceu, várias pessoas desapareceram, e aí a gente já pula 5 anos e vai ver como que eles resolveram aquela questão com o Thanos. E a gente esquece muitas vezes do que aconteceu nesses 5 anos, pessoas que ficaram 5 anos sem ver entes queridos, pessoas que tiveram suas vidas mudadas por causa disso, ou como a gente vê os apátridas aqui, pessoas que viveram nesse mundo esses 5 anos e depois tentaram fazer com que o mundo voltasse ao normal, quase que como ignorando esses 5 anos que se passaram. Então eu gosto muito dessas séries trazer essa questão de volta, até porque eu não sei se isso cabe muito nos filmes, que são muito mais diretos e tal, então é legal você trazer isso nesses conteúdos extra, nesses conteúdos que vêm direto pro Disney Plus, focado em alguns personagens que eram mais secundários do universo até então. E aqui nesse episódio a gente já vê logo de início ali o John Walker tentando resolver o caso. A gente vê que ele vai tentar resolver mais ou menos o mesmo caso que o Falcão e o Soldado Invernal estão tentando resolver. Também vai ter que tentar ir pelo menos atrás do Barão Zemo. E a gente vê aqui o John Walker se transformando durante todo o episódio, algumas mudanças que ele vai ter, assim como ele já começa a aparentar no episódio passado. A gente vê um personagem que começa a se aproximar muito mais do que é esse personagem nos quadrinhos, que ele é um cara super patriota, super violento, que não tem muito filtro, que é quase mesmo como se fosse um vilão. E a gente vê isso aos poucos começando a surgir aqui na série. Esse deve ser um dos grandes obstáculos para os dois personagens centrais aqui. Além disso, a gente vai ver o Sam e o Buck ali indo atrás do Barão Zemo e como o Barão Zemo consegue se livrar ali da prisão como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E que personagem sensacional, né? Lá em Guerra Civil eu confesso que eu tinha alguns problemas com o Barão Zemo e eu queria muito ver ele com mais tempo de tela aqui, até porque o Daniel Bru é um belíssimo ator e é isso que essas séries estão fazendo muito bem. É justamente dar tempo para aqueles personagens que sempre foram meio secundários no universo, que sempre o universo teve o seu foco maior em alguns personagens e esses personagens acabavam ficando mais para escanteio. E aqui nessa série a gente consegue ver mais deles, eles com mais protagonismo, e isso é muito interessante. Ver o Barão Zemo aqui, ver o Daniel Bru com mais tempo para interagir com o Sam e com o Buck, criando uma dinâmica aqui muito boa. A gente vê que ele é aquele cara que tá sempre no controle. Isso aparece muito no tom de voz que o Daniel Bru dá pro personagem, aquela voz mais sussurrada, aquela voz de quem sabe o que tá fazendo, aquela voz de que você não pode confiar nesse personagem nunca, ele sempre vai estar um passo à frente. Só que ao mesmo tempo o Sam e o Buck, eles sabem disso, só que eles não têm outra escolha, e o Zemo ele surge aqui como aquela figura que pode resolver aquelas questões do submundo, onde a gente vai chegar também em Madripoor, que é uma cidade que eu gostei muito aqui, né? Uma espécie de ilha que eu gostei muito aqui nesse episódio.
todo o funcionamento dela, toda a dinâmica dela, então todo o formato da segurança, como se aquilo fosse um mundo à parte dentro do nosso mundo. Então, como tudo funciona ali dentro, eu achei muito bem feito, muito bem articulado, até o momento em que a gente chega à personagem da Sharon. Então é quase como se aqui a gente tivesse o time completo, os personagens que passaram pela vida do Capitão América mais forte nos filmes dele, começando a aparecer aqui, lógico, os que continuam vivos. Então a gente tem o Barão Zemo ali de Guerra Civil, a gente tem o Soldado Invernal, o Buck e a Sharon que aparecem pela primeira vez no Capitão América, o Soldado Invernal. Então todos aqui aparecendo, aqui a gente já tem praticamente, acho que todos os personagens que tem para aparecer na série já apareceram e a dinâmica já fica muito melhor estruturada, a gente começa a entender muito melhor o que está acontecendo, para onde vai, qual vai ser o grupo formado, quem são os vilões, quem são os obstáculos. Então a gente vai ter praticamente 3 grupos aqui, esse grupo do Barão Zemo com o Buck, com o Sam, os Apátridas e também ali o John Walker com o Estrela Negra. E a gente vai ver aqui um pouco na personagem da Sharon a questão que eu falei no início, das consequências, o que ela virou, não aqui necessariamente por causa do blip, mas porque ela fez tudo aquilo lá para ajudar o Capitão América, para ajudar o Bucky, e ela, como ela diz, ela não é uma vingadora, então ela não vai ter tudo aquilo perdoado, não vão pensar nela nesse momento. Eu ainda desconfio um pouco se ela não tá agindo como se fosse uma agente dupla aqui, mas isso é especulação minha, a gente vai ver isso melhor nos próximos episódios. E eu gosto também como ela aparece como uma personagem toda mudada em comparação àquilo que a gente já tinha visto anteriormente e como ela traz mais conflito ainda. Eu já falei sobre isso até nos diálogos dos outros personagens, como eu gosto da dinâmica do Buck e do Sam, como tem muito diálogo ali e tem muito conflito nos diálogos ali, e a gente vê também como o Barão Zemo vai adicionar mais conflitos, como ele vai trazer uma outra visão, uma outra perspectiva e vai gerar mais conflito entre os 3, e a Sharon vai aparecer para gerar mais conflito ainda. E sempre que a gente tem conflito, na maioria das vezes pelo menos, é algo muito positivo para o andamento da história e para a construção dos personagens. E então chegamos ali à cena do cais, a cena onde tem os containers, que é para mim a melhor cena de ação da série até agora. Eu falo isso com muita tranquilidade. E uma cena que se diferencia bastante das cenas dos outros 2 primeiros episódios. Lá a gente tinha cenas muito mais parecidas com as cenas de ação da Marvel mesmo, com aquelas cenas cheias de efeitos visuais, cheias de CGI, cenas com um tom um pouco mais épico. Aqui não, essa cena do cais, principalmente envolvendo a Sharon, ali a primeira parte, a gente tem uma cena muito mais coreografada, com uma violência muito mais crua, com aquela pancadaria, algo muito mais corpo a corpo e que é muito bem filmada. Então, como eu disse, poucos cortes, a gente entende toda a coreografia, a gente entende toda a mise-en-scène, toda a geografia de cena. Gostei muito de toda essa sequência de ação, envolvendo principalmente o personagem da Sharon e depois o Buck, o Sam e o Barão Zemo. Barão Zemo, por sinal, que agora se transforma mesmo, né, no Barão Zemo. Tem até ele colocando ali aquela máscara que é muito característica do personagem e é isso que a Marvel sabe fazer muito bem. Vamos dar um pouco daquele fanservice pro fã, mas um fanservice que de forma alguma incomoda, funciona muito bem até dentro da trama, com essa mudança do personagem e com a gente conhecendo mais sobre o personagem também. E nessa cena do cais, quando a gente vê o Buck, o Sam e o Zemo ali com aquele cientista, o Nigel, eu gostei muito disso porque traz uma explicação que para mim era necessária. A gente viu em outros filmes, principalmente ali no Soldado Invernal, no Guerra Civil, né, como a experiência com esses super soldados, na maioria das vezes dava errado, muitos deles morriam, então eram poucos os que sobreviviam. E aí a gente chega na série e vê os Apátridas com um monte de super soldado e eu ficava pensando, tá, antes as experiências davam errada e por que agora não tá dando mais? Agora tem um monte deles, por que tudo tá funcionando? Então a gente vê nesse episódio, a gente tem essa explicação com o personagem do Nigel falando como ele aprimorou tudo aquilo e também por isso que agora a gente vê tudo isso dando muito mais certo. Gosto também de uma pequena fala do Sam quando ele cita o Azeia novamente, isso mostra o Azeia vivo dentro da série, ou seja, que ele vai aparecer de novo e também toda essa relação do Azeia, por ser o personagem, o super soldado negro, que foi esquecido, que ninguém fala dele, e a gente vê como o próprio cientista vai tratar ele aqui,
como se fosse alguém menor, entre aspas. Então a série ela vai trazendo essas questões sociais de uma forma, algumas vezes um pouco mais clara, algumas vezes de uma forma um pouco mais sutil, mas que pra mim tá funcionando muito bem. E só pra finalizar, já que eu falei de praticamente todos os personagens que apareceram nesse episódio, vamos terminar com a Carly, que é ali a líder dos Apátridas, e os Apátridas como um todo. O que a série está fazendo com esses personagens? Já falei isso no episódio passado, volto aqui a dizer de novo. Primeiro a gente vai ver a personagem ali com a outra personagem que está morrendo, ela chorando, ela se preocupando com aquela pessoa. Depois a gente vai ver o diálogo dela com o outro personagem que faz parte dos Apátridas também, falando sobre o que ela queria ter sido, ela queria ser uma professora, e em seguida a gente vê ela resgatando os alimentos e depois explodindo o lugar com pessoas dentro. Por que eu tô narrando essas sequências? Por que eu tô narrando essas cenas? Primeiro a gente vê o que a série está fazendo com esses personagens, que é tentar humanizar eles. Sim, eles são os vilões, mas olha aqui como ela se preocupa com as pessoas, olha aqui como ela tinha uma outra perspectiva de vida que foi toda mudada por causa do blip, por causa dos Vingadores, de certa forma, por causa de todo esse conflito que ela não tinha nada a ver. E aí no final a gente vê os métodos dela, então a gente fala, tudo bem, ela toma os métodos errados, ela tá fazendo coisa errada, ela acaba matando pessoas, mas no fundo ela tinha um bom coração, ela tinha uma perspectiva, ela se preocupa com as pessoas, ela se preocupa com as pessoas mais próximas dela. É uma forma da série humanizar a vilã aqui e trazer um pouco mais de complexidade para toda a série como um todo. Sempre quando a gente tem bons vilões, vilões bem construídos, a gente dá uma força maior também para os protagonistas. Eu gosto dessa preocupação do roteiro com todos esses personagens, todos os personagens que estão sendo envolvidos nessa trama. E eu gosto muito de ver também a volta do Barão Zemo, a volta da Sharon e como eles vão ter uma relevância maior aqui. Também essa relação do Bucky e do Sam que continua funcionando, com cenas de ação melhor aqui nesse episódio. Eu falei no episódio passado, muita gente gostou, mas eu não tinha gostado. Aqui eu acho que melhora bastante. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do episódio. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Passa no primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais. Tem crítica nossa também lá no Instagram, críticas dos filmes do Oscar. Também o nosso podcast que tem programa toda semana. E compartilhe esse vídeo com um amigo ou uma amiga sua que gosta da série, que gosta da Marvel, que está querendo acompanhar também. Por hoje é isso e corta.